Oi, turma. Hoje a nossa aula de língua portuguesa, nós vamos começar lembrando um pouco o que nós estudamos na aula passada, que foi sobre o conto acumulativo. E o conto acumulativo, ele é um conto narrativo. Ele cria situações, fantasias, acontecimentos e tem um conflito ou uma ação, certo? O conto acumulativo é assim, vai criando situações e vai só acumulando. E também ele apresenta uma sequência de acontecimentos, que vai o que acontece de estar se repetindo, sempre repetindo e criando situações novas. E assim, sempre na mesma ordem, para poder resultar numa enumerações grandes no texto. Porque quanto mais situações eu for criando e as repetições forem acontecendo, nós chamamos o quê? De uma longa enumeração. Nosso texto fica grande, né? E assim, e ele é um texto que ele é feito em prosa. E o que é a prosa, tia? Só revisão. A prosa é um texto em que utilizamos o quê? Toda a extensão de uma página. Ele, ele é escrito aqui em parágrafos. E os parágrafos também, ele é uma característica muito importante, certo? Do conto acumulativo. É uma das características mais importantes que são indicados através do quê? Do lado esquerdo, né? Do nosso lado esquerdo da linha, e é aquele espaço que nós deixamos à esquerda das folhas, certo? O parágrafo. E assim, nós vamos dar uma relembrada, né, nesse conto acumulativo, que é um conto meio assim que nós precisamos mesmo usar a nossa criatividade e nossa imaginação para fazer. Um dos exemplos que a gente estudou foi o macaco e o rabo, né? Que foi o texto que nós fizemos a leitura no nosso livro de língua portuguesa. Eu quero agora que vocês peguem e abram na página 11 para a gente dar continuidade com nossas atividades, tá certo? Na página 11 diz assim: o que essas personagens fazem e o que elas dão ao macaco? Selecione as opções corretas. A quarta questão pede para vocês prestar atenção nas características que tem nos personagens e veja, vocês têm que perceber o que é que elas dão para o macaco. O personagem que aparecia era o homem que ficava o quê? No meio às boiadas, tinha também o velho, o negro velho, e também tinha aquela mulher que colocava os pães na saia, certo? Então, vocês irão identificar os personagens e também irão colocar o que eles deram para o macaco, tá certo? Observe todas as características possíveis em cada um desses personagens. Agora, na quinta questão diz assim: numere os acontecimentos na ordem em que são narrados. O macaco perde o rabo, o macaco ganha uma navalha, o macaco estende o rabo na estrada, o macaco ganha um cesto, a navalha do macaco quebra, o cesto do macaco estraga, o macaco come o pão, o macaco ganha um pão. Nós vamos numerar, vamos colocar na numeração correta. Eu vou ver quantas frases eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você vai numerar até 8 números, só que na sequência de fatos que aconteceu na história. Você vai colocar essas frases em ordem e vai contar os acontecimentos na ordem em que foram narrados, tá certo? Eu vou só dar uma ajudinha, tá bom? Primeiro, o que é que acontece? O macaco deixa o rabo dele de bobeira e acaba que ele perde o rabo. Depois acontece que ele faz o quê? Uma troca pela navalha. E assim vai. Vocês vão tentando lembrar a sequência
do conto acumulativo e vai numerando, certo? Ah, tia, mas eu não me lembro muito, pois volta lá no texto, leia o texto novamente que dá certo, tá bom? Vamos para a sexta questão. O conto O Macaco e o Rabo é uma história misteriosa. Quando você fez a leitura, você viu se tinha mistérios, que deixou você curioso, triste, aconteceu algum fato que fez você ficar triste, vontade de chorar, ou é uma história engraçada? Tá bem fácil. Responda essa questão. Coloquem agora na próxima questão. Recordando, a gente vai ver novamente as vogais e as consoantes. Primeira questão, releia o trecho e responda. Perdi meu rabo, ganhei uma navalha, tinglim, tinglim, e eu vou para Angola. A diz assim, para que país o macaco vai? Então, você vai identificar aqui nessa frase qual é o país que aparece. Então, você vai botar aqui nesse espaço qual país o macaco vai. Leia novamente e você vai identificar qual é esse país. B. Qual é a primeira letra do nome do país para onde vai o macaco? É uma vogal ou uma consoante? Vou ler novamente. Qual é a primeira letra do nome do país para onde vai o macaco? É uma vogal ou uma consoante? Certo? Na letra C diz assim. Qual é a primeira letra do nome do país em que você vive? Trata-se de uma vogal ou de uma consoante? Nessa letra C, está perguntando o nome do país em que você vive. O nome do país que nós vivemos é o Brasil. Você vai colocar o nome Brasil, vai circular a primeira letra que está pedindo aqui, ó, primeira letra. Você coloca o nome Brasil, circular a primeira letra que ele está interessado é na primeira letra. E faz a seguinte pergunta. Trata-se de uma vogal ou de uma consoante? Aí você vai dizer se Brasil começa com a vogal ou uma consoante. Na segunda questão, você vai completar o alfabeto a seguir. Se ele está começando com a letra bastão, a letra de forma, então vocês vão continuar também escrevendo na letra de forma, da mesma sequência, tá certo? O alfabeto aqui é só um recadinho, certo? Uma revisãozinha. O alfabeto da língua portuguesa tem 26 letras. As letras do alfabeto são classificadas em vogais e consoantes. As vogais são A, E, I, O, U, cabe na palma da minha mão. E as outras letras demais são as consoantes. As letras K, W e Y também fazem parte do nosso alfabeto, mas são menores, elas são menos utilizadas, certo? Nós não usamos muito essas letras. A letra K é consoante, exemplo, Karina. A letra W é a consoante que tem um som de exemplo, o W no nome Walter, ó, Walter. E há também a letrinha W, também tem um som, é da letrinha U. Vamos ler aqui o nome do Wilson. Começa com W, mas ele tem um som do U. O Wilson. A letra Y é vogal. Exemplo, Marli. E a letrinha Y tem o quê? Tem o som da vogal I. Toda sílaba tem vogal. Exemplo, arara. Olha, cada sílaba tem uma vogal, certo? Então, nós vamos responder a terceira. Complete o nome da figura com as consoantes. Lembrando que as consoantes são todas as letras do alfabeto, tirando apenas as vogais. Aqui, no caso, nós temos a gravura de quê? Sapato, de uma flor e de uma vaca. Todas elas estão preenchidas com vogais. Você vai completar o nome da figura com as consoantes, que são as consoantes que estão faltando. Então, você vai completar a palavra sapato com as consoantes que está faltando, flor e vaca.
Agora você vai trocar as figuras pelas vogais correspondentes e vamos descobrir o nome de dois grandes mamíferos. Então, você vai colocar, vai fazer a troca. Onde tem a maçã, você coloca a letrinha A. Onde tem um coração, você coloca a letra E. Onde tem um dado, I. Onde tem a maçã, A. Aí você coloca a letrinha que já tem e vai colocando as que estão faltando e vai formar um nome o quê? De um mamífero. Então, você vai fazer isso. Na outra, do mesmo jeito, certo? Na quinta questão diz assim: leia em voz alta estes dois nomes. Olha, gente, esses dois nomes eu vou dizer para vocês. Todos dois começam com a letra W. Só que nós já estudamos que a letra W ela tem dois tons. O som emprestado do B e o som emprestado da letra U. O W tem dois sons. Tem o som do U e tem o som do U. Então, quando eu vou ler esse nome, eu não vou ler o Wagner, porque também tem um som de U. Eu vou ler como Wagner. Então, esse W tem um som do V. William, eu não vou ler William. Então, esse W tem o que? Eu sou emprestado do U. William. Com que letra inicial os dois nomes são escritos? Você vai identificar a letra inicial desses dois nomes. B. Qual é a diferença no som dessa letra nos dois casos? Qual é a diferença? Todos os dois começam com W, mas eles têm a única diferença. E todos os dois têm um som diferente, tá certo? E aqui, meus amores, tem uma atividade do vogais e consoantes, que é uma atividade extra, que eu quero que vocês também façam esse exercício, mas no seu caderno de matéria, tá certo? Você vai abrir o seu caderno e vai copiar bem bonitinho, cabeçalho, colégio, nome e data, o nome é completo. Lembrando que nome de pessoa começa com letra maiúscula, não esqueça. E vocês irão fazer o quê? Essa atividade aqui no seu caderno de matéria. Então, na matéria de português, você vai copiar essas duas questões, só são duas questões. Vocês vão copiar no caderno, registrar e mandar para a Titiane, certo? Então, a nossa aula de português fica por aqui e até a próxima aula do nosso LP. Beijo, meus amores.